Sindicância no CRM por falta ou atraso a plantão médico. Mesmo que o médico ele não prejudique, não cause danos, enfim, não tenha causado nenhum tipo de problema a pacientes, se isso chegar até o CRM, com certeza absoluta, vai ser instaurado um processo ético profissional, mesmo que haja uma defesa em sindicância. Isso porque é um fato grave, né? É uma situação em que infelizmente muitos médicos acabam passando. Existem aí várias situações, vários argumentos para o médico acabar utilizando em sua defesa. Claro que a gente não pode colocar todos na vala comum, né? Achando, por exemplo, que todo médico que acaba faltando, por exemplo, ao seu plantão médico ou que realize algum tipo de atraso vai ser condenado. Não é dessa forma. No entanto, eu coloco uma questão muito importante, que é um fato grave. Na maioria das vezes, o CRM, sim, vai querer investigar e buscar mais esclarecimentos a respeito do porquê, né, que o médico acabou realizando aquela falta, né, acabou faltando ao seu plantão médico e também por que ele acabou atrasando. Com relação ao atraso, normalmente, não é um fato isolado que vai causar para o médico uma denúncia no CRM, né? Talvez sejam reiteradas situações em que ele acabe atrasando ou que tenha aí de fato gerado algum tipo de prejuízo, né, algum colega médico, né, porque acaba causando uma sobrecarga de trabalho, né, um atraso e principalmente com relação a algum possível dano também à paciente. Com relação à falta, a falta é diferente do médico estar impossibilitado, né, de comparecer ao plantão, onde ele consegue avisar com antecedência, né, e que, enfim, ele consiga um substituto, que um diretor técnico consiga substituí-lo ou arranjar outro médico para realizar aquele tipo de plantão. Normalmente a gente vê, né, que é muito fácil, quando você vai faltar plantão médico, a responsabilidade é do médico que falta, a responsabilidade é do diretor técnico, só que a gente tem que colocar isso numa situação prática, né, imaginando que não é tão simples assim, e por isso que existem nas denúncias realizadas, ofícios encaminhados ao CRM, uma sindicância na qual vai ser ali explorada a situação pela qual o médico acabou realizando esse tipo de falta. A falta, ela na verdade, existem, né, justificativas, um acidente de carro, um problema de saúde pessoal ou de algum familiar do próprio médico que consiga ali afastar a qualquer tipo de responsabilidade no tocante à infração ética profissional. No entanto, isso tem que ser explorado na forma de apresentação de defesa do médico, de modo que evite ali qualquer tipo de constrangimento maior, né, como a instauração de um processo ético profissional, que na grande maioria das vezes é realizada com relação a esse fato, porque a falta a um plantão médico, mesmo que existam justificativas, não essas, né, que acabem impossibilitando de fato o médico do comparecimento, mas outras situações e que precisa ser averiguado. Normalmente essa situação acaba ocorrendo por uma denúncia do próprio colega médico que seria substituído, né, no plantão, porque ele já está exercendo aquelas horas e seria substituído e acaba tendo que estender um pouco mais até que de repente um diretor ou o próprio médico ou outro colega possa substituí-lo, de maneira que a responsabilidade no tocante à falta ao plantão médico, ela não pode ser transferida, né? Ela é sempre do médico que acaba faltando. Então, normalmente, quando tem situações de falta a plantão médico, claro que existem inúmeras situações, né? E outro ponto muito importante também é saber separar a impossibilidade da falta. Porque a impossibilidade, por exemplo, existem médicos e são justificativas possíveis, né? São médicos concursados que acabam realizando um tipo de atendimento ou médicos que acabam estando em outra instituição vinculada àquela e, portanto, acaba atrasando ou faltando, né, em razão disso. E isso tem que estar muito bem determinado e esclarecido, da mesma forma que também alguns médicos em transferência hospitalar, no tocante a atraso e falta também, às vezes um médico acompanha, é o único médico disponibilizado naquele momento ou disponível naquele momento
para acompanhar uma transferência hospitalar e por conta disso ele acaba atrasando, né, no próprio serviço médico em que ele ali deveria estar cumprindo, porque muitas vezes a gente sabe que o médico ele não pode realizar, né, qualquer tipo de sobrecarga de horas com relação ao mesmo serviço. No entanto, com relação ao serviço médico em que ele possa prestar, por exemplo, nessa situação que eu acabei colocando para vocês, existem muitos médicos que acabam realizando atividades na própria residência médica e acabam realizando também, por ser médico, né, em dia de folga, por exemplo, um plantão no qual ele acaba exercendo a sua atividade enquanto médico, não explorando aquelas horas da atividade da residência médica. Em situações, por exemplo, em que ele acabe estando vinculado, na verdade, à situação da residência médica, pode atrapalhar no serviço médico que não tem relação direta, né, com a sua atividade principal. Mesmo assim, mesmo nessa situação, o médico ainda é responsabilizado. Existem situações em que o médico de fato não consegue realizar aquele tipo de plantão médico por estar prestando serviço a outro hospital, né? Determinadas situações, o médico pode ser aí absolvido no CRM com relação a uma instauração de um processo ético profissional por justificativas da própria atividade médica. Mas com relação às escolhas pessoais dele, infelizmente não. Então é importante entender quais são os critérios de avaliação para falta, atraso, né, de modo que o médico ele consiga apresentar elementos suficientes para afastar a responsabilidade. Em outro momento, quero trazer para vocês também a situação de possível interpretação com relação a abandono de plantão médico. Mas isso aí fica para outra conversa, outra hora. Mas no momento é muito importante que o médico saiba a responsabilidade no tocante à falta e atraso com relação ao plantão médico.